Eu sou a Lívia Rangel. Não. Aqui, ó. Sim, é pra Gravando. Gravando. Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou a Rafa Esteves. E eu sou Gabriela Vilela. E está no ar o Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. E antes da gente começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos parceiros. Primeiramente, a família Dublemix, a sua escola de dublagem e teatro, que sem eles esse sonho da gente aqui não teria voz. Também gostaríamos de agradecer ao Boteco Boca Miúda, que sempre está fortalecendo aqui com lanchinhos. Então, muito obrigada. Hoje estamos aqui com bastantes belisquetes. E também a Lica Porto Personalizados, que faz essas canequinhas lindas da gente, que fez as caricaturas e também a gente presenteia os nossos convidados. E falando em convidado, hoje é o nosso 17º episódio e estamos com uma visita aqui ilustre, estamos muito felizes, estamos até aqui adiante. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você aí que tem um longo currículo de títulos, chegou no Botafogo com a camisa 7, que é tão importante pra gente, nosso mais 7, mas é nosso eterno camisa 2, que ganhou aí a Libertadores e o Brasileirão ano passado. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Que é isso, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante, resenhar. A fase do fogão não é boa, né? Mas não tem jeito. Na fase ruim também a gente tem que falar e... Sobre isso. Exatamente. Tem que continuar apoiando. É sobre isso. E antes da gente começar, você tem um carinho muito grande pelo Botafogo, além de você ter aí, né, jogado literalmente no Botafogo, mas você Tentado jogar. Não, jogou. Jogada é muito forte. Tentei. Jogou, estava em campo. Teve a intenção. Eu tive a intenção, né? E conta pra gente um pouco de onde começou esse carinho pelo Botafogo. Você lembra o dia, o momento? Alguém influenciou? Conta um pouquinho pra gente. Assim, meu pai, a família toda do meu pai é botafoguense, né? Meu pai eles são entre 9 irmãos. Então, Nossa, você vê que a família é grande. 8 homens e uma mulher. E agora eu tô cercado de mulheres, né? Eu preciso, minha família também tem duas filhas, entendeu? Agora tem que começar as mulheres. Tá mudando já, né? E assim, desde novinho, todo mundo... Eu sabia que todo mundo era botafoguense, eu virei botafoguense e a paixão foi só aumentando cada vez mais. Assim, quanto mais eu gostava de futebol, mais a paixão pelo Botafogo aumentava. Então, desde pequenininho, né? E é muito interessante, né? Quem é botafoguense é escolhido, fica louco e a gente é alucinado e não abandona nunca. Independente do que aconteça na nossa vida, a gente fica alucinado. Até demais. Pô, vou te falar, como eu fui pra Inglaterra muito novinho, com 17, eu assinei com 15, fui com 17. Cara, eu ficava vendo o jogo lá até de madrugada, porque lá são 4 horas, 5 horas de diferença, cara. Então, e como você acompanhava naquela época? Porque não tinha tanto internet como hoje em dia. Lá também já tinha gambiarrazinha, aquelas gambiarrazinhas, já tinha nessa época. Gambiarra, ela chega de qualquer jeito. Chega, vou te falar. Já tinha, a gente assistia assim, desse jeito, porque tinha era um aparelho, né, que pegava os canais aqui do Brasil, claro que não era... legal, era gambiarrazinha, mas era o jeito de assistir. Era o jeito de assistir. Pronto. É importante assistir, né? Rafa, você começou sua trajetória no Fluminense, né? Junto com o seu irmão. Depois você foi pro Manchester United. Isso, onde foi campeão mundial em 2008. Passou pelo Lyon, ganhou a Copa em 2019. Depois foi para Istambul, na Turquia. Em 2021 você chegou aqui. Você tem que falar o nome do time de Istambul. Eu quero ver esse agora você falar. Eu nem anotei porque eu quero ver você falar esse. Não tá escrito aí? Pela complexidade. Tinha que estar escrito aí, né? Como Eu queria ver vocês falaram. Ensina Istambul, Başakşehir. Como é que Só que Istambul, escrito Başakşehir. Só que escreve de uma maneira totalmente diferente. Não, aqui no Brasil pouca gente sabe como se escreve. A gente fala brasileirado, Başakşehir e vambora. Istambul. mais fácil, viu? Istambul. É isso aí. Mas aqui foi isso aí, cara. Eu tive uma carreira de poucos clubes, cara. O meu irmão gêmeo, ele jogou em mais clubes que eu. Eu fiquei 8 anos, né? Porque eu cheguei lá em janeiro de 2008 no Manchester. Fiquei 8 anos no Manchester, 5 anos no Lyon, 1 ano na Turquia, no Istambul Başakşehir, e vim em Botafogo, fiquei 4 anos. Então, assim, foram poucos clubes, se você for ver, né? Uma carreira de 16 anos, assim. Sim. E com certeza o clube que mais me deu vitrine, que mais me deu títulos foi o Manchester, né? Eu peguei um Manchester que era brincadeira de bom, né? Era só jogadoraço, amigo. Joguei com o Cristiano Ronaldo, né? Consegui pegar 1 ano e meio com o Cristiano Ronaldo, então assim... Que honra, né? Não, foi. E assim, todo lugar que eu vou sempre falam disso e depois que tu para de jogar igual eu parei, tu vê
quão ídolo que o Cristiano Ronaldo é, né, cara? Que eu falo isso, tem jovens hoje que falam, mentira, eles olham pra mim e falam, mentira, do jogo Cristiano Ronaldo. É sério, pô, eu joguei Cristiano Ronaldo, pô. Entendeu? Tipo, as pessoas não acreditam que foi... Naquela época não tinha internet, não tinha nada, gente. Sim. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, podcast, isso aí ninguém nem imaginava, pô. Senão ia ser muito mais fácil pras pessoas verem isso, mas na época não tinha, entendeu? Verdade. É igual o Neymar, pô. Eu joguei com o Neymar nos Olimpíadas e eu acho que quando eu joguei com o Neymar nas Olimpíadas, Neymar, Lucas Moura, com todos os outros, quando eu fui pra seleção, foi a época que tava começando, né, as redes sociais. Foi 2012 Sim, ali. começou a sair bastante rede social, essas coisas, entendeu? Mas eu acho que, assim, muita gente se pergunta como foi essa decisão de sair voltar. lá do Istambul e vir para o Botafogo na Série B, assim. O que pesou, o que fez você, além de você ser botafoguense, né? Mas como é que foi essa decisão e o que te fez vir pra cá, assim? Cara, a decisão foi que eu queria vir pro Botafogo, porque eu achava que era a hora. Eu tinha, acho, 29 anos, se eu não me engano. 29 pra fazer 30. Eu não queria vir tão velho. Eu queria vir pra ajudar na Série B. O Botafogo tava na Série B nessa época. Eu falei, cara, eu vou tentar ajudar o Botafogo, o clube de coração, que eu amo. Eu criei essa opção pelo amor ao Botafogo, mas eu falo isso pra todo mundo. Porque eu fui pra Europa muito cedo. Então, eu tinha uma condição pra fazer isso também. Não adianta a gente criticar os jogadores que a gente precisam, né, cara? De dinheiro, precisam... Eu já tinha essa condição de dinheiro. Então, assim, eu falei, já tinha feito minha carreira, já tinha... Cara, eu falo isso abertamente aqui, eu não sou um cara muito ambicioso por dinheiro, não quero ganhar mais dinheiro pra... quando a gente morrer, o dinheiro vai ficar tudo pra ir, né? Então, eu sou um pouquinho assim, tá? E aí eu falei, não, já quero ir pro Botafogo e tal, e Uma vou pra realização lá. pessoal A realização de um sonho, quero ajudar o Botafogo, e foi assim, cara. Bacana. Ah, muito interessante. E, assim, todo mundo que vem aqui, a gente, convidados que são botafoguenses, tem uma história interessante da Libertadores do Brasileiro. E você estava dentro do clube, assim, como foi pra você, assim, esses títulos? Cara, foi tudo sensacional. Sério, eu sou o torcedor que tava lá, né? Que todo mundo queria, o jogador, né? Vivendo o nosso sonho. Tava vivendo o sonho de todo mundo. Eu falo isso sempre. Quem não queria, né, cara? O torcedor, igual a gente é, assim, tá ali na beira do campo, tá no vestiário e tudo mais. Viver tudo aquilo. Eu vivi tudo, aqueles títulos. Cara, pra mim, a coisa mais sensacional, eu vou tirar quatro pontos, assim. O Luiz Henrique, pra mim, ele é o cara... Fora da curva. Né? Fora da curva. O Arthur Jorge, temos que falar dele também, porque é uma coisa que eu sempre falo, cara. Ele tinha uma coisa que ele gostava, além de vencer, ele gostava de fazer gol. Ele gostava de criar chances. Se o time dele não desse chute a gol, ele, pelo menos uns 6 no jogo, no outro dia ele tava maluco. Ele falava, que isso, pô? É sério, pô. O Almada, óbvio, né? Opa, apitar. Vamos interromper. Já vamos voltar pra... A gente volta aos pontos Já vamos depois. voltar ao Arthur Jorge, ao Amadinha, que tanto tem carinho aqui, não posso deixar de falar. Nós temos nosso minuto 7 do nosso episódio, nosso momento garrincha. E aí, como que acontece? São perguntas e respostas mais rápidas. Tá preparado? Bora. Então, vambora, É Rafa. disso que eu gosto. Rafael, torcedor ou Rafael, jogador? Quem é mais nervoso assistindo aos jogos do Botafogo? Não, o torcedor. Não, o torcedor, certeza. Porque alguns jogos eu era jogador, mas eu praticamente como torcedor. Então eu fiz muita besteira em alguns jogos pelo Botafogo também, né? Jogador do Botafogo que era mais resenha. Cara, mais resenha que eu joguei foi o Júnior Santos e o Cuiabano. Vou falar os dois. Júnior Santos e Cuiabano não existe. Os dois eram muito engraçados. Beijo, Júnior Santos. Qual jogador foi o mais difícil de marcar na sua carreira? Na minha carreira toda? Pô, cara, o Gareth Bale no Tottenham, na época ele jogava no Tottenham, ele jogava pela esquerda até, cara, ele jogava muita bola. Então, assim, acho que pra mim foi o jogador mais difícil que eu marquei, assim. Marquei vários outros, né, mas eu joguei contra o Messi também, mas o Messi era do outro lado, né? Então, tipo assim, o Gareth Bale jogava do meu lado ali, eu lembro que eu era novo ainda, ele é o mais difícil. Bacana. História mais engraçada de vestiário que você já viveu? Nossa, tem muito. Listinha. Nossa, é muita história engraçada. Bom que eu tô com essa batatinha aqui, eu vou comendo. É que eu tô do lado de 3 ladies, eu ia encontrar uma história muito boa aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Eu não vou pelar, não vou pelar. Torcedora, né? A gente vai ter essa carinha A gente de não é fofo tão aqui, lady mas... assim, não. Vamos contar outra, vamos contar O outra. Otto tá até rindo ali, ó. Vou contar outra. O Otto sabe. Bom, deixa eu ver aqui, mas, pô, tem muita história, cara. Vou te falar aqui. De vestiário... Pô, é difícil quando tu fala assim de lembrar várias histórias, cara. Pula, depois eu vou pensar. Falar outra. Você jogou de lateral, mas já se imaginou em outra posição dentro do campo?
Cara, depois que eu fui muito... Eu era volante, né? Mas é muito novinho. O Edgar Pereira trocou, botou na lateral. Depois que eu fui pra lateral, não imaginava lugar nenhum mais. Eu gostava muito de goleiro, mas eu sou muito baixinho pra ser goleiro. Eu adorava ficar no gol. Quando eu vinha A gente tinha um time aqui, quando a gente vinha de férias, eu era goleiro, pô, nesse time. Não, esse time tinha eu, meu irmão Coutinho, tinha vários jogadores. É o nosso time que a gente jogava aqui, Sim, pô. Então, tu E ia eu era ser o goleiro, cara- Quando o goleiro é expulso, tu não tem mais goleiro, tu ia ser o cara que ia entrar no gol. Eu queria, eu sempre quis, mas eles nunca Geralmente deixaram, botava porque eu zagueiro, sou, assim, pra goleiro, eu sou quase um anão, entendeu? Mas eu pego bem, tá? Eu pego bem no gol. Jogo mais marcante da sua carreira? Jogo mais marcante da minha carreira, assim, eu posso falar, jogando, com certeza foi o Mundial de Clubes, que eu fui campeão pelo Manchester United, e, cara, o último jogo de 2012, assim, não foi o último jogo, né? Foi o jogo que consagrou a gente campeão da Premier League. E nesse ano eu joguei todos os jogos, né? Foi contra o Aston Villa. Que são 2 jogos que me marcaram muito. E tem as Olimpíadas, né? Eu já falei 3, né? Eu não paro de falar. Mas as Olimpíadas, né? A medalha é difícil. A medalha de Você é prata. libriano, Rafa? Qual é das... Eu sou canceriano. Ah, também é uma pessoa indecisinha. Canceriano. Tem apego aos momentos. Mas são momentos muito marcantes. Mas são verdade. Mas assim, as Olimpíadas, eu sempre falo dela porque foi um momento ruim, porque a gente foi prata. Mas depois, hoje, eu vejo muita... Eu tenho uma medalha de prata olímpica, Sim. cara. Qual atleta brasileiro não queria ter uma medalha de prata? Então, assim, pra mim foi um sonho. E a 7, Rafa, não briga com a gente pra gente fazer escolher um ou outro, tá? Já vou pedir desculpa aqui de antemão. Libertadores 2024 com o Botafogo ou Mundial de 2008 com o Manchester? Que isso? Eu pedi desculpa antes. Cara, eu vou te falar. Porque pra mim, como jogador, foi com certeza o Mundial. Sim. Ai, você vai sabonetar. Você fala como jogador foi um, como torcedor foi outro. Não, mas como pessoa, nem torcedor, fala pessoa. Como pessoa, não teve nada como 2024 na minha vida. Então, essa é a escolha. É a escolha. Até porque depois de 2023, eu sempre falo isso, cara. Depois de 2023, que eu passei, porque eu fiquei mal, cara. Sim, que eu passei e tal. 2024 foi... Que ano, cara? Foi um ano... Ninguém nunca vai esquecer. Não vai. Libertadores. Assim, eu acho que... Isso é importante a gente sempre falar, porque a gente fala muito de 2024, mas eu acho que pro futuro do Botafogo, a gente tem que esquecer disso, porque senão vai ficar vivendo 2024 pra sempre. E aí a gente vai viver de passado daqui a pouco. Esse ano 2025 a gente já não ganhou nada. Acho que quando acabar 2025, a gente já para de falar de 2024 e vai seguindo. Que fica como lembrança, uma lembrança boa e acabou. Segue o rumo pra o Botafogo ganhar mais títulos. Mas você ainda tem que contar a história. É verdade, cara. Pode não ser de vestiário. Eu queria contar muito uma, mas eu não posso. Aqui, vocês vão ficar curiosos, porque ela é muito forte. Eu tava vendo a parada do Denilson, que eles falaram assim, Denilson, quem é o maior que você já jogou do vestiário e tal? Eu ia falar de um jogador que eu joguei que a gente não deixava ele tomar banho com a gente. Que isso? Ele não tomava banho com a gente. É o Barbosa? Não, o Barbosa não. Pior que não é o Barbosa. Ele tem outra opinião sobre o Barbosa, né? Que ele já ouvi. É outro jogador. A opinião do Barbosa é diferente. E era engraçado que ele chegava perto e te falava, vai tomar banho. Não pode falar o nome do jogador. Eu falo. Fala, então. Jean Lucas. A gente vai pra seleção agora. Puta que... Jean, um beijo pra você. Te amo. Mas não vai tomar banho junto com ele. Não, de jeito nenhum. Ele não pode, não. Vamos lá. Voltando, então, porque a gente tava falando ali da Libertadores, você tava falando do Almada, do Luiz Henrique, do Arthur Jorge, que teve ali também grande importância. Acho que todo mundo tem muita noção disso, que o Arthur Jorge teve muita importância naqueles 2 títulos do ano passado. Com certeza que teve, assim, eu falo isso sempre, cara. Eu acho que ele foi peça fundamental também, junto com todos os outros jogadores. Mas é claro que tinha alguns destaques, né? Assim, é difícil falar de alguns destaques, porque todo mundo jogou muito bem, né? Aquela de 2024 foi... O time tinha uma... Cara, eu falo que o Marcelo é meu compadre, você vai falar dele aqui. O Cuiabano, quando o time tava perdendo, o Cuiabano entrava no lugar do Alex Telles. Quando o time tava ganhando, contra o Palmeiras, era o Marçal que entrava, porque o Marçal defende mais coisa. Então, tipo assim, pra tu ver que tinham 3 laterais e os 3 foram importantes. Então, assim, muita gente foi importante naquilo ali, né? Tinha praticamente 3 times. O Matheus Vitinho, acho que machucou um jogo, o Matheus jogou também de titular. Não lembro contra quem que foi. Foi contra o Inter. Foi contra o Inter que o Vitinho machuca e o Matheus entra muito bem naquele jogo. Sim, foi contra o Inter. Tu lembra disso? Foi contra o Inter. Então, tipo assim... Um dos últimos jogos. Quando tu fala de jogadores individualmente, tu não pode esquecer dos outros jogadores, cara. Então, claro que tiveram destaques, mas, pô, ali todo mundo foi muito importante pra... O Gatito jogou esse jogo do Inter também. Sim, agarrou. Então, tipo assim, olha bem. A gente for pegar, assim, quantos jogadores foram importantes, mas com certeza destaca o Luiz Henrique, o Almada, o Savarino, eu acho que... E o Arthur Jorge. Acho que esses 3 jogadores, junto com o Arthur Jorge,
foram cruciais, né, cara, nessa caminhada do título aí. O Arthur Jorge, por exemplo, eu acho que ele mudou o jeito do Botafogo jogar futebol em 2024, cara. Concordo. Isso foi muito importante. É o tal do Botafogo Way que conseguiu com ele, né? Tanto se falou e com ele se firmou. Assim. Mas tinha começado um pouco com o Luiz Castro, né? Só que se firmou com o Arthur. Mas eu não acho que o Luiz Castro tinha o Botafogo Way, não. Não, igual o Arthur Jorge, não. Eu acho que ele era bom treinador, mas não era nada a ver de Botafogo Way, tá? O Luiz Castro era muito mais defensivo. O Arthur Jorge, ele era um treinador ofensivo. E assim, eu acho que uma coisa que muita gente fala, você é ofensivo, você é vulnerável defensivo. E ele não era. Ele conseguia ser ofensivo sem tomar muitos gols, cara. Sim. Então, tipo, é isso que eu tô te falando. Ele tinha esse padrão de jogo que era muito importante de pressionar alto, de chutar, de arriscar, de chegar no fundo. Vamos cruzar, de chegar... Entendeu? Então, ele foi muito importante, né, nessa fase do Botafogo. Tem uma coisa que a gente comentou no último jogo, é que agora as pessoas estão começando a ter dimensão do que foi o Botafogo de 2024. Quando tá vendo tudo que tá acontecendo em 2025, não tanto os botafoguenses, mas eu acho que muitos rivais estavam falando, cara, o que era o time de Botafogo de 2024? Que a gente que viveu, a gente sabe, né? Você falou tudo, tá? Porque eu, assim, todo mundo sabe que eu sou muito botafoguense. Em 2024, todo mundo sabe. Então, em 2024, eu lembro que muita gente fala, cara, o Botafogo joga muita bola, pô. Tipo assim, torcedores rivais, tá? E eu vi jogadores também, tá? Meu amigo, assim, o conhecido, que às vezes a gente frequenta a casa de alguns jogadores de outros clubes, os caras falam, cara, o Botafogo joga muita bola. Então, a gente que tava vivendo ali, torcedor e tal, sabia. Mas os outros também falavam assim, cara... Mas eu sinto que agora que a gente tá nessa má fase... Vem muito rival falando, caraca, e o time que vocês tiveram ano passado? Os rivais que naquela época falavam assim, o time de vocês deu sorte em alguns jogos, passou no pênalti. Tu acha? Eu não sei. Não, eu não acho, não. Isso não é uma porque eles falam, né? Eles falam assim, porque o Botafogo realmente tá muito diferente esse ano, né? Ele então, mudou quase todo, né? Mas eu acho que ano passado muita gente também tinha muito medo do Botafogo. O Botafogo jogava muito. Não, medo todos tinham. Só não admitiam. Não. Tinha essa conversinha de... Principalmente quando finalizou, tinha muita comparação Botafogo 2024 e Flamengo 2019, né? Rolava muito esse papo. E aí, agora eu vejo pessoas que falavam que o Flamengo de 2019 era melhor, falando, agora eu tenho noção que o Botafogo de 2024 era uma máquina, era uma coisa. Agora eles vão ter. A partir de hoje, muita gente vai ter, porque aquele Botafogo era absurdo. Absurdo. Porque, assim, vendo o Luiz se destacando, o Igor Jesus, cara, ele sendo... Caralho, não pode esquecer do Igor Jesus, né, cara? Tá maluco. Ele tá o quê? 2 jogos lá, ele já é o... Não, o Igor Jesus também joga muita bola, tá? É absurdo, assim, todos que saíram estão se destacando muito nos outros clubes, assim. Com certeza, E Rafa, conta pra gente, tava falando de grandes jogos que você já viveu no Botafogo e fora também. Como que é a preparação do jogador para um grande jogo? Pode ser para um clássico, muda muito pra vocês? Conta um pouquinho pra gente como que é esse sentimento do jogador. Ou pra todo jogo vocês estão focados, ou realmente tem ali uma virada de chave que vocês precisam pra jogos importantes? Cara, eu acho que tem... Isso assim, a variação de jogador pra jogador, tá? Tanto é que tem jogadores que eles têm clássicos... Eles jogam clássicos e eles jogam muito, sabe? Eles têm um sentimento diferente, sabe? Nesses jogos. Eu vou te falar, no Manchester eu sou um pouquinho conhecido por isso, né? Por jogar clássicos. Eu contra o Liverpool sempre fui bem e tal. Mas eu posso falar que, por mim, eu acho que por outros jogadores... Você vive pra aquele jogo. Assim, eu como jogador, eu vivia pra aquele momento, entendeu? Tu vive pra jogar aquilo ali. Claro que tu vive pra jogar futebol, mas, pô... Sim. Tu vai jogando muitos jogos e tal. Pô, tu pega um clássico, assim, cara... Tu entra dentro do campo, uma outra parada. Eu acho que pra torcida é assim. Com certeza. Pra torcida é igual. Então, tu imagina pro jogador. Então, assim, mas é claro que é jogador, mas tem jogador que fica mais nervoso, que sente mais, fica mais retraído, entendeu? Fica meio assim, Assim, eu sempre fui um jogador que quando tinha clássico assim, eu ficava doido pra jogar. Legal. E, Rafa, você consegue contar pra gente como é essa decisão do jogador, vou mudar de time. Essa decisão, ela vai mais do jogador, do querer do jogador, ou ali, como que funciona? Quanto o clube influencia, assim, e a eu quero ir, de vocês, porque tem muito aquela polêmica de o jogador não queria ir, mas ele foi. O quanto o clube influencia a saída do jogador, o quanto ele não influencia. Cara, depende muito. Empresário. Eu acho que o clube pode influenciar, tá? O clube pode influenciar, mas se o jogador não quiser, ele não vai. Mas tem vários outros dentro desse aspecto, porque muita gente fala, mas se o jogador não quiser ir, ele não vai. Sim. Ponto, certo.
Mas já aquilo que tu falou, tem o empresário do jogador que vai conversar com ele, tem o clube que pode conversar com o empresário, pô, vai ser importante pro clube e tal. E aí, se o jogador, pô, vai fazer o quê? Entendeu? Vai ficar contra no clube, a maré toda. Exatamente, tu ficar nadando contra a maré também é uma parada muito difícil, né? Então, eu acho que tem, com certeza, essas conversas, tem momentos e momentos, tem momento que o jogador quer sair, o clube não quer deixar. Do mesmo jeito que tem momento que, às vezes, o jogador não quer sair e o clube quer que o jogador saia, por algum motivo. Então, isso acontece, tá? Isso acontece, pode ter acontecido no Botafogo, não sei de que forma que foi, não sei... É difícil a gente falar hoje, até porque eu já falei sobre isso, sobre o Igor, sobre o Cuiabano, tem jogadores que querem sair, tem jogadores que não querem, mas hoje a gente tem que só falar, já foi, né? Já aconteceu e vida que segue, né? Não tem o que fazer. Aceitar que aconteceu. Aceitar. Por isso até que a gente nem usou nenhum exemplo pra você, tá? Porque era uma curiosidade, quando a gente fica fazendo as perguntas e quando a gente troca com amigos, é uma curiosidade muito grande e a gente não podia perder a oportunidade de estar perguntando pra um jogador como eu como torcedor, eu não tava mais lá, então eu posso falar. Eu falo, não tem nem por onde falar não, tá? Eu sou revoltado que o Igor foi embora, pô. Eu sou revoltado. Nós não, mas eu sou revoltado de uma forma que, assim, é bizarra, pô, porque eu conheço o cara, eu sei que o cara, tipo assim, não tava louco pra ir embora daqui, entendeu? Tipo, e, pô, isso me revolta, mas fazer o quê, né? Assim, e não sou eu que tô falando isso, cara. Quando as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, pô, Rafael tá falando isso baseado em quê? O Igor falou isso, pô. Não é possível que vocês não lembram que o Igor falou isso. Então, eu quero deixar claro, ele falou, não, eu quero ajeitar a vida do clube e tal. Então, não sou eu que tô falando, ele falou. Não é só porque eu sou amigo dele e sei o que aconteceu. O cara falou numa entrevista, pô. Eu não tô falando nada aberto. Exatamente, nada mais do que todo mundo já sabia, pô. E é muito interessante a gente focando no Igor. A esposa dele continua postando sobre o Botafogo vendo o jogo. Eu sou uma pessoa muito botafoguense sem fazer isso. Todo post dele eu falo, saudades. Você não fica bem de vermelho, você fica bem de preto e branco. Se ele pegar lá a mensagem, com certeza tem milhões de botafoguenses que fazem isso. Então, assim, ele se identificou muito com a nossa camisa. Eu nunca vou esquecer daquele jogo dele contra o Palmeiras, ele batendo no escudo. Cara, o quanto a gente tava precisando. Eu também tava. Quanto que a gente precisava de um jogador que fizesse aquilo dali, né, um atacante que vestisse a camisa, que falasse assim, cara, eu tô aqui, é Botafogo. Tipo, não importa se eu tô na sua casa, onde quer que eu esteja jogando. E foi desde que ele chegou, tá? Eu conto essa história, né? Eu conto essa história pra todo mundo, porque eu lembro que o Botafogo, quando ele chegou, o Botafogo ficou meio assim, porque tinha uma proposta de 10 milhões, e ele tava lá em casa, pô. Ele chegou, ele foi lá, Vocês eu morava até conheciam outro de lugar. antes, Rafa? Não, o preparador físico dele hoje, que foi até com ele pra Inglaterra, trabalhava com ele, trabalhava comigo, ele foi lá em casa malhar. E a gente começou a se conhecer, conhecia até o empresário dele. E assim, sinceramente, ele falou, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar no Botafogo, eu vou jogar no Botafogo, eu vou ser campeão pro Botafogo e eu vou chegar na seleção. Ele falou assim, tudo isso aconteceu. Então, tipo assim, tu vê que é um cara muito determinado, sabe? Um cara que, eu acho que é por isso esse amor todo que ele teve pelo Botafogo, cara. E ele criou muita identificação e a torcida abraçou, né? Aquele vídeo dele cantando no carro é lindo, eu amo esse vídeo. Eu já vi esse vídeo, é muito bom. Mas, Rafa, conta pra gente, a gente tá falando sobre essas mudanças de time, essas viagens. Como é pro jogador? Você disse que não mudou tanto de time, realmente, mas mudou de país e bruscamente, assim. Como é pro jogador isso em questão de vida pessoal, assim? Cara, eu vou te falar que na minha época, quando eu mudei de país, foi muito difícil, porque a Inglaterra é completamente diferente do que a gente vive, tá? Eu falo isso pra todo mundo, assim, tem tempo que eu não vou pra lá, mas a Inglaterra é frio demais. Cinza as pessoas... Não, o tempo todo, pô. As pessoas são mais frias, as pessoas não conversam igual brasileiro e tal. É porque depois eu fui pra França, a França é muito mais parecido com o Brasil. Mas na Inglaterra, então, tipo assim, eu me adaptei a isso. E eu fui me adaptando, foi uma tarefa difícil. O futebol é diferente, até o campo. Só que o Manchester me ajudou muito, né? Por isso eu sou muito grato pro Manchester, pro Alex Ferguson, que... Minha mãe chegou lá, ele mandou flores pra minha mãe, ele acolheu a gente, sabe? A primeira coisa que ele falou pra minha mãe foi assim, pode ficar tranquilo, a gente tinha 16 anos, quando a gente assinou tinha 15, aí com 16 anos minha mãe foi lá a primeira vez, ele falou, ó, teus filhos vão ficar aqui e eles vão ser felizes aqui. E meu irmão, no começo, ele teve muito problema de lesão, de várias coisas. Cara, ele renovou com o meu irmão e ele chamou meu irmão e falou assim, não, eu prometi para os seus pais que eu ia ajudar vocês até o final. Pô. E ele foi até o final, tentando ajudar então ele foi muito leal com a gente, sabe? Então foi uma parada muito maneira, porque não são todos os jogadores que têm essa facilidade. Sim. Isso que eu tenho que te falar, porque aí o jogador tá lá, amigo, ele vai para algum time, para algum país diferente... Bom, tu não joga 3 jogos e tal, e os caras não estão nem aí, eles querem que tu se foda, é sério mesmo, tu acha que estão preocupados com alguma coisa? Tem jogador que não ajuda muito também, né, que quer uma briga, tá? Mas tem outros que não, os caras, sabe, se não tá dando resultado, vai embora, filho, some, então isso foi muito bom pra gente, mas é difícil, tá?
Imagina pra família, quando já tem filho, deve, né, uma mudança de cultura, de escola, pras crianças. Foi muito difícil, foi muito difícil. Mas é que eu falo direto isso pra muita gente. A gente tem que tentar, porque eu sou muito crítico do Abel Ferreira, tá? Porque eu acho que o Abel Ferreira, ele tá querendo transformar o futebol no que ele pensa que é o certo, sem pensar em cultura, sem pensar em nada, entendeu? Não é assim, ele tem que tentar agregar com o que ele acha, entendeu? Não, ele não pode mudar, eu vou chegar aqui no Brasil, vou mudar o futebol, vai ser olha aí, o brasileiro, é o jeitinho brasileiro, não sei o que, entendeu? Então, eu sou muito crítico dele, eu acho ele muito bom, né, por tudo que ele já fez no Palmeiras, ele continua fazendo, mas eu acho que uma coisa que eu não concordo é ele querer mudar tudo no Brasil e achar que o dele é o certo e todo o resto é ruim, cara. Não é assim que funciona. Então, isso é uma coisa bem de português, né? Mas não, exatamente, sabe? Mas são culturas. Colonizando. Literalmente. É histórico isso. Mas a cultura do Brasil, o cara quer mudar a cultura do Brasil? Calma aí, pô. Aí é loucura, pô. E mexendo no ambiente de futebol, que mexe com paixão, com tudo. E o país do futebol, né? O detalhe. É a mesma coisa que eu chegar lá em Portugal, quiser mudar toda a cultura portuguesa, pô. Acha que eles são ruins. Fala, não, vocês são ruins. O brasileiro é muito melhor que vocês no futebol, pô, vou mudar tudo aqui. Não existe isso. Não existe. E, Rafa, muitos dizem aí que você tá vivendo a aposentadoria dos sonhos do futebol, né? Que você tá aí, você saiu do futebol, mas o futebol não sai de você, você tá ali. Você viveu um momento histórico. Eu nunca vou esquecer, eu vi o jogo contra o Paris Saint-Germain do Botafogo. Eu estava em casa, sozinha, vendo esse jogo lá. E eu vi você comemorando ali, foi um dos dias mais felizes no mundo do Botafogo esse ano, foi aquele jogo. Tá maluco. E você tava lá num lugar privilegiado, você abraçou os jogadores como se você estivesse ali ainda no elenco. Então conta um pouquinho pra gente como que tá sendo essa experiência nova na sua vida de comentarista, trabalhando aí com câmeras, você tá super acostumado aí com esse ambiente de microfone e câmeras agora. Cara, tá sendo maravilhoso, não vou mentir não, assim, eu fui um cara de muita sorte, eu falo isso direto, porque eu parei de jogar, né, esse ano. E aí eu fui pra Casé, e aí eu peguei a Europa League. A Europa League teve jogo do Lyon contra o Manchester, já nas quartas, que foi um jogaço e tal. E o Manchester United, que é o time que eu joguei, foi pra final, cara. E eu fui pra lá. Entendeu? Tipo assim, pô, imagina. E assim, é o clube que com certeza eu fui mais ídolo, disparado, assim, longe do segundo. Tanto é que eu tava lá nas ruas, os caras falavam, depois do Gary Neville você é o maior lateral da história e tal. Tem música, tem tudo. Então, infelizmente o Manchester perdeu, né? Mas foi um momento... você não tava lá jogando. Foi um momento maravilhoso. Aí tu fala, tipo... Caralho, eu ganhei a camisa do Igor Jesus na despedida dele no Newton Santos. Pra mim isso aí foi um dia, eu botei no meu museu essa camisa. Foi um dia, assim, que eu nunca mais vou esquecer, até por tudo que o Igor fez pelo Botafogo. E logo depois eu vi o Igor fazer um gol lá não tinha como. Imagina. Como é que eu vou ficar parado? Não tem como, pô. As coisas vão acontecendo, o cara vai a adrenalina vai só aumentando, pô. E aí eu falei, quer saber? Vou pular pra cima dos caras. Aí, pulei lá em cima, eu lembro que o Marção batia assim, aí eu dei uns tapas no Igor e tal. Eu falei, cara, que loucura. Não, e o jogo foi passando, o momento daquele jogo foi passando, eu tava ali na beira do campo, né? Mas eu sou muito privilegiado, né, cara? Fui privilegiado no Botafogo, não jogava, mas tava lá no título. Novamente, eu não tô jogando, mas tô ali atrás assistindo o jogo. Desculpa os invejosos aí, botafoguenses. Aí, só que, aí o jogo foi passando, eu tinha certeza, quase certeza que o Botafogo ia ganhar, cara. Parece um cuia de futebol, e o Botafogo tava muito bem, muito cara, bem. Sabe? Dominando, não tava assim aquela coisa, o PSG vai fazer gol com o momento. Não parecia isso. Eu falei, cara, o Botafogo vai ganhar esse jogo aqui, que loucura. Tava todo mundo muito focado, dava pra ver. Pô. O Cuiabano entrou igual o Cuiabano jogou muito, todo mundo jogou muito. A estreia do Montoro também foi... No jogo de... O Cuiabano é muito meu amigo, né? Meu irmão até, que foi meu irmão que fez, não fez a negociação, mas meu irmão que... indicou ele pro Botafogo. Já foi, não legal, sabia, foi meu irmão que indicou ele pro Botafogo. E aí, eu lembro que no primeiro jogo... Obrigada, Fábio. No primeiro jogo, o Cuiabano entrou muito mal. E o Cuiabano é muito meu amigo. Aí eu tava com ele em algum lugar, mano. Eu falei assim... tava com o Alessandro no treino depois. Eu falei... Tu viu como é que esse aí entrou no jogo? Tá de sacanagem, deu um carrinho em ninguém. Aí depois no jogo do PSG eu falei, é isso que eu quero, filho. Tem que entrar, pô. É desse jeito. É desse jeito que tem que entrar. Ele começou a rir. Eu falei, mas é isso aí. Manda um beijo nosso pro Cuiabano. Pô, tá maluco. Ele é muito gente boa. Leve nosso amor por ele. Pode deixar. Quando ele voltou, a gente ficou felizíssimo. Porque ele foi, a gente ficou derrotado, ele voltou, a gente... Ai, graças a Deus. Maravilhoso. Uma loucura, né? Mas gostamos dessa loucura, assim. Ô, Rafa, e a internet mudou muito nessa relação da torcida, jogador, time e tudo mais. Como é que vocês, jogadores, lidam, né? Porque as críticas aparecem, tem toda essa questão. Como é que você, jogador, lida com isso? Muito boa essa pergunta. E assim, a gente tá falando disso agora porque teve o Renato Gaúcho que saiu agora. Sim. Saiu do Fluminense falando sobre isso.
Cara, eu acho que cada um lida de um jeito, tá? Eu quando cheguei aqui, eu tomei um susto um pouquinho, tá? Não vou mentir, não. Eu fiquei meio assim, assustado, né, cara? Porque é uma parada muito assim, muito instantânea hoje, cara, aqui no Brasil. Tem uma relação com a rede social, a gente faz meme em um segundo pra tudo. Mais que todo lugar, tá? Mais que todo lugar. O brasileiro tem uma relação muito online, 24 O brasileiro, horas. o Brasil é muito grande, né? A população e tal. Mas eu acho que o brasileiro, ele tem esse negócio de tirar a frustração na internet, entendeu? É ali que eu vou tirar minha frustração e tal. Sim. Cara, não tô aqui criticando ninguém, cada um tem seus... Eu acho que hoje o atleta, ainda mais que joga no Brasil, ele tem que se adaptar a isso, cara. Ele tem que se adaptar a isso, não vou mentir não, tá? Eu sei que é difícil, que tu vai ver sempre, como você bem falou, tu vê, cara, não adianta tu ver. Hoje, se tu não vê no Instagram, tu tirar do Instagram, alguns memes até. Não quero mais mexer. Alguém vai te mandar no WhatsApp. Alguém vai te mandar. Vai chegar em você, amigo. Então, tipo assim, o nego fala, mas por que ele não saiu no Instagram? Não, vai chegar nele em algum lugar. Porque é muita coisa, entendeu? Sim. É muita chance. Alguém vai mostrar pra ele em algum lugar, mesmo se ele não vê. Que grandes. O jornalismo mesmo mostra os memes hoje em dia. Então, mesmo que você saia da rede social, você vai ver o que vocês devem ver também ali sobre o esporte. Acredito que vocês consomem também. Você falou tudo. Então vai ter ali também um meme, vai ter. Você não tem onde fugir. Vai aparecer em algum lugar. Assim, se tu for ver, hoje a Globo, a Casa TV é o YouTube já, tá no YouTube. Sim, a Globo foi porque o YouTube, querendo ou não, a rede social, amigo. Porque é de graça. Tu vai ali, entra na internet. Gente reagindo a meme. Exatamente, é isso que acontece. Então, não tem pra onde correr. Isso não vai mudar. Tá? Isso não vai mudar, é aquilo que eu falo de adaptar a cultura. Sim. Eu já falei sobre isso, é adaptar a cultura, amigo. Não vai mudar. Não adianta tu... Ficar batendo o Renato cabeça, Gaúcho, né? meu irmão adora ele, eu gosto do Renato Gaúcho. Mas não adianta ele querer mudar uma coisa que é incontrolável. Tipo assim, tu tá querendo controlar entendeu? Tá querendo controlar a areia, pô. Aqui, assim, ó. Não dá, pô. Se você for pensar, antigamente, quando não tinha tanta internet, as pessoas se manifestavam já na rua, no estádio, vaiando, xingando. Exatamente, mas isso era só naquele momento, né? Sim, mas é que isso... Hoje em dia é 24 horas. A internet existe e é 24 horas. Só que é uma tendência que já tinha. A galera só não tinha onde fazer isso, né? Sim. Então ela precisava esperar o jogo, ela precisava esperar, sei lá, encontrar ele na rua. Muito mais rápido, né? Um clique aqui que eu faço, chega... Assim como muito mais rápido, como muito mais gente, né? A única coisa que eu concordo com o Renato Gaúcho, que as pessoas têm que ter um pouquinho de inteligência, é quando você critica de forma que você tem muito seguidor. Entendeu? Tipo assim, ou falar de alguma coisa que a pessoa fez, que seja mentira, ou alguma coisa que não seja verídica. Porque hoje falta de responsabilidade. Os achismos, tem muita gente que fala de achismo. E aí tu começa a puxar de um lado que você tem muito seguidor, você tem muitas pessoas que acreditam naquilo ali. Sim, você forma opinião. Você forma opinião. Então, tipo assim, muita gente hoje na internet é formador. A gente é que tá conversando aqui, tem muita gente que segue vocês e vão falar assim, tudo que eu falar, o que vocês falarem, eles vão seguir ou falar assim, pô, concordo, entendeu? Então tem que prestar muita atenção no que tu fala. Já diz a palavra, né? Influenciador. A gente tá influenciando pessoas. E aí você pode influenciar tanto pro bem quanto pro mal, né? Então tem que ter essa responsabilidade. O problema é que tem muita gente que não tem responsabilidade nenhuma, né? Eles influenciam muito pro mal. Sai falando ali, não pensa na consequência. É isso aí. E Rafa, a gente chegou a falar no início do bate-papo que você jogou algumas vezes com seu irmão, né? E vocês são gêmeos, eu tenho 2 afilhados gêmeos. Beijo, Pedro e Lucas. Iguaizinhos também, não? Iguaizinhos. E aí, todo mundo pergunta pra gêmeos, né? Vocês já trocaram de lugar? Já teve alguma coisa assim de técnico que confunde vocês? Tem alguma história que você pode contar sobre isso pra gente? Os dois são casados hoje em dia, tem história lá de trás, que não é pra ficar contando pra chegar lá, não entendeu? Vai magoar a esposa aqui, por favor. Não dá, entendeu? Não dá. Aí, senão amanhã eu não durmo nem na cama. Mas, assim, tem a história do Ferguson, né? Que o pessoal conta que ele trocava. A gente, porque eu tava jogando com a chuteira do meu irmão uma vez, né? Essa história é muito boa, porque eu jogava com a chuteira dele, porque meu irmão, a gente... Cara, uma coisa muito engraçada minha do meu irmão. Primeira coisa é que você tem irmão gêmeo. Não tenho irmão gêmeo, não. Meus afilhados são gêmeos. Seus afilhados são gêmeos. Você sabe que eu posso abrir o celular do meu irmão. Eu entro na... Jura que eu entro na casa dele, no portão dele. Na facial do estádio, Na facial do estádio, se ele tiver facial e eu não, eu vou entrar com a facial e vai estar escrito o nome dele. Se for idêntico, sim. É igual. Então, tipo assim... a gente dormia junto, cara, quando tava no Manchester, pô. Eu falo isso que, além disso tudo, dos gêmeos, é que tem gêmeos, não são todos gêmeos que são apegados igual a gente era. Eles botavam cama pra gente lá, 2 quartos no Manchester. O pessoal ria muito, porque
Não, o outro quarto ficava vazio, porque a gente dormia, eu e ele. É sério, na mesma cama. Então, assim, muita gente brinca sobre isso, sabe? E o Ferguson, ele não sabia quem era quem. Então, meu irmão ficava sempre com aliança. Ele falava, um tem que ficar de aliança. Aí meu irmão tava sempre de aliança. Então, tipo, essa história aí, claro que é conversa fiada, né? Pô, tu acha que o Ferguson não ia saber quem é quem? Sim. Assim, na hora do jogo. Até porque a gente, um era lateral esquerdo, outro era direito. E a gente não jogava igualzinho, sabe? A gente era parecido, mas não jogava igual. Então, mas de vez em quando eu falo, é verdade, a gente trocou. Agora já era, vai descobrir agora. Resenha. Vai embora, vira resenha e vai embora. Rafa, a gente falou um pouquinho, né, que você passou pela seleção brasileira, ganhou até uma medalha de prata. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que eu acho que é importante a gente falar também. Você acha que o que falta para encaixar, literalmente, essa seleção da gente agora? Ano que vem tem Copa do Mundo, tá batendo a porta aí. Acabou de chegar o técnico novo, tá tendo pouquíssimo tempo para encaixar, para achar quais são os jogadores que ele acredita que pode ali fazer que essa seleção volte a ter literalmente aquela coisa que todo brasileiro vai olhar e vai falar assim, é a seleção brasileira, essa seleção brasileira me representa e eu vou aqui parar tudo pra ver essa seleção. E vou torcer como eu torço pro meu time, né? Que tem muito isso aqui no Brasil, né? Tem gente que torce às vezes muito mais, mas já tivemos seleções que paravam o Brasil todo e todo mundo tinha aquele calor ali, aquela tesão, né? Vamos falar a palavra, tesão de ver a seleção brasileira. Você acha o que tá faltando pra encaixar? Você acha que dá tempo ainda de correr atrás pra gente achar as melhores peças? Cara, então, melhores peças é difícil a gente falar, porque as melhores peças já estão lá. Porque, assim, tu pegar individualmente os jogadores que o Brasil tem hoje, são os melhores do mundo, pô. A gente pode falar, peças temos. O problema é encaixar essas peças. Mas eu acho que esse encaixe só vai acontecer, a gente vai ver na Copa e tal, várias coisas, mas só vai acontecer, assim, com o grupo todo junto e ganhando. Que o Brasil, eu acho que o Brasil hoje... eu lembro em 94, quando muita gente falava que o Brasil ficou um tempão sem ganhar. Mas o Brasil não ganhou aquela Copa fácil. Não. O Brasil foi ganhando, meio que assim, claro que fez boas partidas. A final mesmo foi pra pênalti, né? Então foi ganhando meio que... E aquilo ali abriu, entendeu? Falando, agora pô, o Brasil tá de volta, entendeu? E aí, 98 teve a final, 2002 ganhamos, 2006... 2010 já começou, 2006, né, na verdade, né, que foi... Então, agora o Brasil tá há muito tempo, tem uma pressão nos jogadores, e acho que a pressão da torcida pra tirar esse... Entendeu? Essa nhaca é muito grande, então Já teve o 7-1, né, que é bem marcante. Já teve isso, então eu acho que, tipo assim... fechar o grupo que tá ali. Eu não falo nem a torcida do Brasil, porque eu acho que o Brasil hoje vai ser a consequência, exatamente. Se eles verem que todo mundo tá focado, fechado para aquilo ali, vai ser uma coisa totalmente diferente. Então eu espero que nessa Copa aí, cara, esses jogadores, eles saibam que é da responsabilidade que ele tem e pega essa responsabilidade todos juntos para fazer todos nós amarmos a seleção de novo, como sempre amamos, né? E eu sinto muito essa falta, e não vou falar que nome de jogadores, mas assim, de todos, quando vestirem a camisa do Brasil, falarem assim, cara, eu tô vestindo a camisa do maior país peso, né? Que tem. Eu sinto muita falta disso. Deles, você fala assim, caraca, ele tá tendo orgulho de vestir aquilo ali. É o Brasil batendo no peito e falar assim, cara, eu tô aqui representando um país. Eu literalmente tô representando todos os jogadores que gostariam de estar aqui. Todo jogador, o sonho de brasileiro é jogar na seleção. Então, de realmente vestir essa camisa e representar esse sonho de muitos. Eu sinto falta disso também, mas eu acho que essa falta é do mesmo jeito que a torcida sente a falta dos jogadores ser assim, os jogadores às vezes ficam meio perdidos também. Muita coisa que acontece, CBF e não sei mais o quê. As coisas por trás, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que eles mesmos se perdem nisso aí, entendeu? Então, por isso que quando eu falo pra você assim, eu acho que todos os jogadores que forem pra essa Copa, eles têm que se reunir e falar, rapaziada, vamos trazer isso de volta pro brasileiro, mas tem que ser todo mundo junto, não adianta ser, entendeu? 1, 2, 3 e vambora. Tem que ser todo mundo. E não dá pra querer sair por cima do outro, né? Tipo, eu preciso fazer esse gol, eu tenho que brilhar na seleção, porque enquanto for assim, não... Não dá, eu concordo contigo. Tá? Não funciona. Hoje não tem como ser assim. É isso. E agora vamos pro nosso momento bola rolando, que vamos hablar aqui. Aí, Rafa, vambora, livre, terapia em grupo, como quiserem chamar, da gente falar do momento atual do Botafogo. Estamos vindo, infelizmente, de uma derrota do Clássico aí, depois de 3 anos, sem a gente não conseguir aí um resultado positivo contra o Fluminense. Perdemos. Esse ano tá tão ruim que a gente perdeu o Fluminense. É isso. Pô, pra tu ver a fase que o Botafogo tá. Nem Lúcio Flávio perdeu pro Fluminense. Ela até respirou. Nem Lúcio Flávio perdeu pro Fluminense, nem Leiria perdeu pro Fluminense. Que loucura, irmão. Isso.
E eu e a Gabi estávamos juntas lá no Maracanã. A torcida do Botafogo fez uma festa linda. Foi. Acredito que se tivessem aberto para mais pessoas estarem lá, teria esgotado também. A torcida do Botafogo não parou de cantar um segundo. A gente tomou um gol, continuamos cantando, tomamos o segundo gol, continuamos. Cantando mais que a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense só cantou quando fez gol. Vou falar e parou logo. depois. E parou. Então a torcida do Botafogo fez a parte dela. Estava lá torcendo, mas... Quem quer começar a falar aí? Óbvio que nós estamos aí com bastantes desfalques, tem bastante gente machucada. Montoro foi cedido para a seleção sub-20 da Argentina, que é um ponto também que vocês quiserem. Teve a gente zagueiro fala. Também que foi pra seleção, Teve o zagueiro também. É, o zagueiro não. Zagueiro no atacante. Não. Foi o problema da zaga foi que o Barbosa e o Pantaleão tomaram o sub-20 é venezuelano, equatoriano, que veio pro Botafogo. O Jordan. Foi o Jordan Barreira. Sim, ele também tá cedido. Mas ele é zagueiro, não é? Ele é lateral, não é? Ele é lateral. Ou meio de Agora eu tô... A gente não viu ele jogar direito, né? A gente viu o jogo, Eu só queria saber qual Então, eu achava que ele era zagueiro. quando pegaram ele, falaram que era pra suprir o lateral direito. Mas depois falaram que ele não é lateral direito. Então fica aí. Comenta aí qual a gente não sabe a posição. Depois você fala pra gente aí nos mas comentários. zagueiro não, mas eu não sei se ele foi cedido Barbosa por causa de... É ponta? De cartão. Ah, que é ponta. Mas eu acho que ele tá machucado. A voz da inteligência ele falou que é ponta. Eu acho que ele tá machucado, na real. Acho que ele não ele machucou. Não, ele tá machucado, não. Ele foi pra. Ele machucou, melhorou, foi pra seleção e nem voltou. É porque a gente não deu as caras. Quem ficou machucado foi o Natan. O Natan machucou na seleção. Natan machucou, isso aí, já operou. Temos muitos desfalques aí, a gente vai botar Teles, tem o próprio Tuco que tava machucado. E tirando dos cartões aí também, Neto que estava, também, né? o Neto, que já tá operado. Falou Tuca, o Danilo aqui agora. O Danilo também, né, que tá com previsão ele aí. Tá falando. Só em novembro. Eu gosto dele. Eu vou te falar, porque eu gosto dele. Eu acho que eu entendo muito o torcedor do Botafogo de falar realmente que ele tá devendo, até pelos números de jogos e tal. Mesmo ele não sendo titular em vários desses jogos, tá? Ele foi entrando. Sim. Mas eu consigo ver no Tuco futebol, irmão. Eu acho que ele tem futebol. Ele dá pra ver que ele é um bom jogador no toque dele. Só que ele tem que mostrar isso em campo. Exatamente, isso eu concordo com a torcida. Mas, assim, é diferente de jogador que às vezes tu olha e fala, não. É ruim, né? Tu olha e fala, pô, isso aí não dá. Tinha alguns que o pessoal fala, não, isso aí não dá. Isso aí não tem condição. Ele não. Ele consegue ver um DNA futebol. Falta ele mostrar em campo, né? É isso. E alguém se arrisca aí começar falando onde vocês acham que foi o nosso... Levando tudo isso em consideração, né, gente? Gente que não tá aqui, gente que tá sei lá onde, gente tá machucada. Alguém arrisca aí dizer onde a gente perdeu esse jogo? A gente perdeu no início do ano, né? Com tudo que aconteceu. Com o desmanche que aconteceu no Botafogo, todas as outras questões. Assim, antes do jogo contra o Fluminense, a gente teve o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que ganhamos com menos um em campo de novo. E pra mim, esse foi o surto, né? O surto foi a gente vencer esse jogo. O surto foi a gente vencer contra o PSG. Que foi, você até falou, um dos melhores momentos. Não, o do PSG foi o melhor momento do Botafogo e nada vai chegar perto disso. Então, eu acho que a gente começou a perder quando começou a vender as peças importantes. A gente teve problemas com o técnico, problemas com o goleiro. E, assim, acho que não dá pra falar que só o técnico é culpado, não. É uma grande bola de neve que tá se arrastando há muito tempo. Não, pra mim, assim, eu acho que são duas coisas que eu vou falar aqui, que eu defendi o Textor quando ele falou de planejamento, tá? Lá na frente, que ele falou, não, planejamento é ficar até abril. Eu não lembro se ele falou abril, não lembro quando que ele falou. O ano começaria em abril. Eu defendi, assim, de forma que, ele tá tendo um planejamento. Mas, cara, hoje, eu não vou falar do planejamento, eu vou falar que o planejamento dele não deu certo em zero. Tipo assim... E nada. Porque a gente tem que ser honesto, tem que falar o que a gente tá vendo. Porque um time ficar sem treinador 3 meses, pô, um time recém-campeão, teve 4 técnicos no ano. Não, foi o que aconteceu esse ano. Pode falar assim, porque muita gente fala pra mim assim, pô, mas o Arthur Jorge chegou também, já o campeonato ia começar. Sim. Cara, mas tinha um técnico antes, pô, não era qualquer um, eles tentaram o Arthur Jorge chegou porque não deu certo o que ele tava ali. Mas tipo, vamos deixar lá, sei lá, Leiria, né? Ou do nada traz o Cláudio, o Caçapa, entendeu? Tipo assim, isso eu acho meio bizarro, sabe por quê? Sim. Porque tu fica 3 meses, e isso eu lembro, tá? Porque eu conheço todos os jogadores lá. E os caras, assim, tipo assim, não sei quem é o treinador. E tinha gente dando treino, tá? Tipo, mas os caras sabiam que o cara que tava dando treino não ia ser treinador. Então não ia ser o preparador físico, até fica às vezes, mas o preparador de goleiro era outro, o treinador que ia chegar era outro, era totalmente outros treinamentos. Como é que cria e eles ficaram 3 meses assim, pô. Tá entendendo o que eu tô te falando? Tipo assim, e aí?
Sim. Quem que tá mandando? Quem que manda? Quem que vai vir? É uma parada muito bizarra, pô, entendeu? Rafa, uma coisa, foi muito marcante pra mim o jogo que a gente perdeu, se eu não me engano, pro Racing, que entrevistaram o Igor Jesus no final do jogo. E a jornalista perguntou, o que você acha do novo técnico do Botafogo? Que era o Paiva. Aí ele, quem é Paiva? Ele fica... Gente, eu lembro muito disso, cara. O Igor Jesus, a reação do Igor Jesus nesse momento é a reação do botafoguense, eu Lívia, não posso falar por todos os botafoguenses. Mas é como eu me sinto nesse Botafogo, totalmente, nesse ano do Botafogo, né, do planejamento do Botafogo. Essa entrevista foi muito totalmente boa. Perdida. Tipo assim, o Igor não sabe nem quem é Paiva. Não sabe. A gente não sabia qual era o técnico, a gente chega, não vai, sai, entra. A gente não sabe qual é o jogador. O próprio Cuiabano, a gente foi prejudicado. A gente não pode falar que não foi na Copa do Brasil, porque foi vendido, voltou, não tava no bid, aí não pôde jogar. Concordo com você, tá? Porque ótimo ele ter voltado, eu fiquei feliz. E pouca gente fala sobre isso. Mas isso. Querendo ou não, o Cuiabano não jogou aquele jogo. Não jogou. E era importantíssimo ele estar naquele jogo. A gente precisava de alguém que ia ali furar e ia conseguir chegar no ataque, que ele é esse jogador de explosão. Concordo. Então, atrapalhou. Fiquei muito feliz dele ter voltado. Sou muito feliz de que o Cuiabano tá aqui hoje. Porém, num jogo decisivo, por essa papagaiada de vai e volta, ele não estava no momento que a gente precisava dele. E as pessoas, cara, assim, eu sou um cara que eu conheço muita gente lá dentro, né? Eu conheço o texto e tal. Não adianta as pessoas também querer que a gente fica passando a mão na cabeça pra tudo que acontece, irmão. Porque senão não dá, pô. A gente tem que falar assim, e aí, tem que ser desse jeito. Por que foi desse jeito? Porque não dá. Ah, não, pô, mas tá uma crise já. Aí muita gente hoje fala isso. E eu concordo, tá? Que acontece isso. Eu sou botafoguense, trabalhei na Cazé e trabalhei tô trabalhando agora na GE. A mídia realmente, porque o Flamengo tem mais torcida, o Vasco tem mais torcida que o Botafogo, o Palmeiras e vários outros clubes. Não é que favorece, mas eles dão aquela... Entendeu? Aquela puxadinha pro lado de lá. Só que a gente tá vendo acontecer uma coisa no Botafogo que porque eu escuto os caras falarem isso pra mim, pô, mas é a mídia, a mídia já prejudica tanto o Botafogo, por que a gente vai continuar falando? Não, a gente só quer saber por que aconteceu e como aconteceu, porque defender, a gente vai defender sempre. Perfeito. Mas tem que defender no momento certo, senão não dá, pô. Até porque senão afunda, né? Exatamente. Ninguém fala nada, vai virando uma bola de neve. Que é isso, se a gente, de repente, tivesse começado a falar lá atrás, talvez o cenário seria um pouco diferente. Teve torcedor, pouquíssimos, nesse jogo do Racing, que tentou, eu lembro que eu tava na leste inferior, que botaram uma placa cobrando o texto. E aí, texto, como é o planejamento? Começou uma briga na leste inferior, foi do meu lado. Só que muito torcedor começou a rebater os caras. Mas teve briga, as pessoas se bateram, as pessoas realmente se bateram. Ali na leste. A cobrar lá atrás. Então foi pouquíssima porcentagem da torcida que começou a cobrar um planejamento. Mas teve. Mas também foi silenciada quando cobrou, também foi silenciada. Então, assim, é importante a gente falar, é importante a gente cobrar, sim, porque nós somos torcedores, nós, né, nosso aqui bem maior é o Botafogo, então a gente precisa cobrar. Mas aí, trazendo um pouco do técnico, eu vou dar uma opinião muito particular minha, tá, Lívia, que eu tô falando pelo podcast, falando pela Lívia. Eu acredito que no momento que teve tanta troca do Botafogo, a gente teve tanta incerteza de quem seria o técnico, hoje a gente tem uma pessoa que o clube apostou. Estamos aí faltando 13 jogos para acabar o ano. Então, assim, tem muito pouco, apesar de ter ainda bastante coisa aí, porque a gente precisa lutar pelo G6, G4, pra gente pensar num 2026 melhor do que esse ano. Mas trocar agora, e eu tô falando de uma opinião muito particular minha, eu acredito que não é a melhor saída. Mas não vai trocar. Porque se a gente não tinha, se a gente não tinha um jogador, um treinador, no início do ano, quando a gente estava melhor, quando a gente tinha possibilidades de título, a gente não conseguiu trazer um nome de grande representatividade. Imagina agora. Não que agora, cara, nessa bagunça. Eu ia falar exatamente, eu ia falar assim, tá, mas tu vai tirar o treinador pra botar quem? Perfeito. Mas aqui, o único treinador hoje, que agora já tá com o clube, que a gente tava até comentando aqui antes, era o Voivoda, mas ele tá no Santos, pô. Mas eu só conseguia ver ele, tá? Não consigo mais ver ninguém. Perfeito. É o único treinador que eu falava assim, não, realmente, vamos supor, quer tirar o Celotinho, chama de Celotinho. Eu não tô falando que ele é ruim, nada disso, tá? Até porque eu não tô lá e tal, dia a dia. Realmente, eu não sou hipócrita. Os resultados dele são muito ruins. São muito ruins. Sabe, o que tá demonstrando o time hoje é muito ruim. Mas pra mim só o Voivoda. Eu não vejo mais ninguém. Ele quebra tabu negativo, né? Assim, tudo que era bom ele tá conseguindo tirar da gente. Mas assim, por tudo que o Botafogo fez ano passado, eu vou te falar, Gabi, já ia ser mais ou menos isso. Ia ser difícil um treinador chegar e fazer tudo que o time fez em 2024. Não, mas isso eu acho que ninguém esperou. Eu acho que ninguém tava... Claro, ninguém não é forte, problema é que né? Sempre tem alguém que espera isso. Mas eu acho que a gente... falando por mim, assim, não é nem tanto um sentimento de
Claro que dá raiva, claro que dá tristeza, decepção, mas eu fico muito preocupada com a situação que o clube tá. Muito. Porque eu não acho que é só o time está jogando mal. Tá, mas não é essa a principal questão que tá rolando. Então isso me preocupa muito. Pra mim, 2025 foi. É isso, a gente tem que se manter pra fazer um 2026. 2026 me preocupa demais, porque eu não sei nem o que a gente vai estar competindo. Porque, assim... É isso, não tem técnico no mercado pra vir agora, só que eu tenho muito medo do técnico que a gente tá, porque eu não sei se ele consegue manter a gente no G6. Do jeito que está jogando, pra mim, Gabriela, vai ser, tipo assim, lutando até a última rodada pra pegar um G6. Eu concordo. E isso me dá um desespero absurdo. Porque o Botafogo tem que ir pra ali. O Botafogo não tá nem na Copa do Brasil. É isso que eu ia falar, o Botafogo tem que ficar entre os 6, amigo, senão vai ser uma insanidade. Não, vai ser insanidade, pô, isso é insanidade. Isso aí vai ser a maior incompetência. Vou te falar, que 2023 do Botafogo foi absurdo, mas vai ser uma das maiores competências de todos os tempos do Botafogo, Sim. cara. Mas Depois isso, de um ano o 2023 você vê que foi uma queda de desempenho, uma coisa diferente. Mas eu tô falando 2025 eu já acho que é falta de planejamento. Na verdade, 2025 é o resultado de uma falta de planejamento do início do ano. Sim. A partir do momento que o Arthur Jorge sai, e a demora para se achar um técnico, e as vendas... não vou falar desesperar, mas as vendas muito caóticas. Ela falou assim que o Arthur Jorge sai. Eu falei, mas Arthur Jorge tem muitas coisas. Isso aí é outra coisa. Não, sim, mas assim, se ele sai no final do ano passado... Porque muita gente fala aí, até hoje, isso eu vou falar. O Arthur Jorge quis sair. Tá, ele poderia que sair por causa de dinheiro e tal, mas não foi só isso eu tenho certeza. Não foi esse o único motivo que ele saiu. Teve várias outras situações... Sim. Com a esposa e tal, entendeu? Então, a vida pessoal dele que na influenciou. vida pessoal, na vida pessoal dele. Então, teve influência, mas entendeu? assim, Tipo assim, eu acho que... as pessoas acham que... não, ele vai sair pra ganhar mais dinheiro. Não foi só isso. Mas eu acho que é normal, assim, o técnico sair depois, grandes nomes saírem. A questão eu não acho que é normal, de verdade. Eu acho no que... No futebol amigo. Tudo bem, mas quantos ficaram técnicos e quantos jogadores, quantos times que a gente tem que ficar? São poucos. Poucos. Não, são poucos. Abel só. O Jorge Jesus. Não tem outro, saiu. Mas ele não ficou nem um ano aqui com a gente. Quem? O Arthur Jorge. Mas ele foi campeão das duas coisas, ele falou, mas isso é normal no futebol, isso acontece. Embora, o Jorge Jesus fez isso no Flamengo. Exato. A questão é que não foi só ele que saiu, ele saiu. É isso, eu tô falando do coletivo. Muitas vezes muda o técnico, mas ficam jogadores importantes, a gente perdeu todo mundo. Seria totalmente normal vender o Luiz Henrique, o Almada, já era esperado isso acontecer. Acho que era totalmente normal pelo combinado que eles tinham. Sim. O Almada já veio sabendo que ia ficar 6 meses e o Luiz Henrique idem. Tipo assim, mas mesmo se não tivesse combinado também, poderia ter uma chance de ficar, mas eles são grandes, eles são estrelas, né? Sim. É claro que ia ter outros clubes de olho nele e iam vir propostas muito boas. Agora, o time praticamente inteiro... E os reservas também. Tanto é que o Almada foi pro Atlético de Madrid, pô. Hoje em dia tá no Atlético, ele do Lyon foi pro Atlético. Mas o que eu tava falando que eu não acho normal é literalmente o quantitativo de pessoas que saíram. E aí eu tô falando dos reservas também, a gente perdeu todo mundo. A gente tinha um excelente time titular ano passado, a gente tinha um excelente time reserva. O time reserva do Botafogo no passado poderia ser titular de muitos clubes mas aí eu posso do falar Brasil. Contigo, uma coisa que a gente fala de planejamento, e eu acho que foi isso um pouquinho também. Eu acho que saiu muita gente, mas eles contrataram muita gente. Também, tá? O Botafogo contratou muito esse ano, tá? Gastou muito dinheiro. O problema é que os jogadores que vieram esse ano foram muito diferentes do ano passado, pô. Então, tipo assim... E não é isso que me irrita. Não é sempre que tu vai acertar em jogador, não, gente. É difícil tu achar um Almada no Luiz Henrique da vida. Aí eles iam embora assim, cara, valeu, o Botafogo quer fazer isso e tal, mas... Sim. Não, tu não vai acertar toda hora, não, amigo. Tu tá achando que é assim, acertou ano passado, vou acertar toda hora. O scout do Botafogo é muito bom. Mas, irmão, pra acertar, e o problema é que esse ano erraram muito. E alguns já chegaram e já saíram. Tem isso também. Teve jogador que veio que... Ficou um mês e foi embora. Me parece... Só Deus no céu sabe como é que contrataram, pô. Teve jogador que veio por 14 milhões de dólares. Será que... Pô, que isso? Pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma, gente. Me parece que foi um ano de apostas, né? Vamos apostar em todo mundo. Apostando no técnico, apostando... 14 milhões no jogador? Mas é o que tá acontecendo. Essa, pô. É uma loucura. E que nem ficou aqui, né? Pô, entendeu? Alguém tem... Aí quando a gente fala isso aqui, parece que a gente tá sendo... Parece que a gente tá sendo coisa, mas como é que tu vai apostar 14 milhões no jogador assim do nada? Tipo, vou falar do Juan Cruz, tá? É o Juan Cruz. Vou falar do Juan Cruz porque é nítido. Foi quanto que deram nele? Foi 8, 9? Acho que foi 9. Foi bastante, pô. Irmão, já tinha passado no Vasco, pô. Então, tipo assim, o nego já conhecia o cara, Não, a torcida do Vasco inteira falando assim, que isso, como que deram esse dinheiro todo nesse cara? Que aposta é essa, pô? Que aposta é essa que os caras dão 9 milhões de dólares no cara? É muito louco, pô. Isso é muito louco. Não dá pra entender. Pra mim, isso é muito louco, pô.
Antes do cara vir, eu já tava falando assim, 9 milhões? E tinha todo mundo, tá? Acho que o Brasil inteiro tava falando, 9 que milhões? Que isso? Quem 9 é? milhões é esse? Se o cara, sei lá, dá 5 milhões de reais, sei lá, 9 milhões de dólares, pô. Que isso? É insanidade, pô. Você não tem vontade de voltar ao Botafogo, não? De alguma forma? Cara, assim, vontade eu sempre tenho. A gente tava conversando. Técnico do A gente Botafogo, tava conversando ali fora agora sobre isso, né? Tipo assim, cara, vontade eu tenho, né? Mas assim, eu falo tanta coisa hoje, de tanta gente, entendeu? Que você é tão sincero. Alguém me contratar pro Botafogo. Assim, eu tenho, o Tyro é um, pô, ano passado, em 2024, eu e o Tyro, a gente teve uma discussão, entendeu? Porque eu sou um cara que eu vou falar, amigo. Se eu achar que tá errado e acabou. A gente chegou a ter uma discussão. Então, assim, quem vai me contratar? Vai contratar pra ficar brigando com os caras lá? Ele não quer contratar, ele quer quem abaixa a cabeça e fica quieto. Mas esse é o problema, eu acho. Esse é o problema, a gente ter pessoas que estão lá dentro abaixando a cabeça. A gente tem que... Cara, o Arthur Jorge... É porque tá muito nublada a situação lá dentro de liderança. Hoje eles querem que abaixa a cabeça e fica quieto. Eu acho muito... Exatamente. Tá muito delicado. O Arthur Jorge é uma pessoa que se imponha muito, assim. E eu acho que Era isso... mesmo, tá? Era mesmo. E aqui, isso foi um dos porquê... Um dos porquês. Porquês, exato. Que ele saiu de lá, pô. Eu escutei falar já que muita gente falava, não, esse Arthur Jorge aí é muito arrogante e tal. Ele só queria do jeito dele, acabou. O cara é o treinador, pô. E ele tava certo. O cara é arrogante por ser querer do jeito dele? Ele era muito bom, né? Claro que ele era, pô. Tanto é que ele ganhou 2 títulos, pô. Ele era absurdo. Pô, e eu acho que é isso que vocês falaram, eu concordo. Às vezes falta gente que fala assim, ó, vai ser assim. Não quiser, me manda embora. E bota a cara, porque senão só abaixar a cabeça toda hora, amigo. É difícil. E temos aí próximos jogos. Quarta-feira vamos jogar contra o Bahia. Meu Deus, vamos rezar já. Vamos rezar. Outra decisão, eu tô lembrando né? do Bruno Maravilha, que eu adoro o Bruno Maravilha. Ele bota cada coisa no Instagram. Beijo, Bruno Maravilha. Você é uma resenha, velho. Pô, tá maluco, cara. Sábado a gente vai jogar contra o Internacional. Então são 2 jogos importantes aí. A gente precisa ir atrás desses pontos. Como eu falei aqui quando a gente estava conversando, faltam 13 jogos pro ano acabar. Meu Deus. A gente hoje está em 5º lugar, né, na tabela, com 40 pontos. Mirassol está em 4º aí com 42. E o Bahia, que vai ser aí um embate direto, está em 6º lugar também com 40 pontos. Então, quem ganhar vai segurar aí o seu lugar no 5º ou 6º lugar da tabela. E eu gostaria aqui de falar da importância, meninas e Rafa também, da torcida do Botafogo estar no Newton Santos. E aí eu sei, gente, que tem muita gente que assim, tô chateado, vou gastar um dinheiro, vou pro estádio, Porém, a importância da torcida, e aí a gente pode fazer comparação aqui com torcidas do Rio ou torcidas de fora. Quando o time tá mal, a torcida lota e vai. E aí, gente, eu sou muito dessa assim, cada torcedor, a partir do momento que tá dentro lá do estádio, paga seu sócio, paga seu ingresso, que tá lá dentro, faz o que quiser. Se quiser vaiar o jogo todo, vai. Se quiser botar uma placa, faz. Se quiser ficar lá só em silêncio, fica. Aí é do livre-arbítrio de cada um e faz o que quiser. Mas a importância de estarmos no estádio. Se a torcida abandona, a torcida deixa o estádio vazio, os jogadores vão ter que tesão pra ficar lá jogando. Quem que vai pressionar a diretoria, a liderança do Botafogo por uma resposta, por botar a cara pra responder? Instagram, a gente falou muito disso. Relacionamento de torcedor Instagram. É só no Instagram que a gente vai ficar lá abrindo live, ficar reclamando. O Botafogo posta uma foto, fica lá, blá, 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 blá. Não adianta, essa é a minha opinião, de novo, Lívia Rangel Ribeiro, assinando aqui, não é o podcast, estou aqui no podcast falando, mas aqui eu estou falando como torcedora assídua de estádio, que vai pro estádio desde que veio morar no Rio, que já foi em tempos muito piores do que a gente está vivendo, ninguém gostaria de estar vivendo 2025, mas já foi em muitos momentos muito piores, que a gente não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz, e lá estava eu em Série B, indo sozinha pro estádio. Então aqui eu estou falando como torcedora que assídua de estádio. A gente precisa estar no Newton Santos. Óbvio que cada um tem seu momento, às vezes não tem dinheiro, mas quem tem a condição, vá, que o nosso lugar é para apoiar e principalmente nesse momento estar cobrando um 2026 melhor. E assim, você falou tudo e eu concordo plenamente, ainda acrescento. A torcida é o Botafogo, cara. É por isso que a gente pode cobrar o John. O John ou qualquer um que esteja lá. Independente do nome que a gente tiver lá. Porque o torcedor e tal... É assim, que vai pro estádio, com certeza, mas até os que não vão pro estádio... Eu queria ver um estádio cheio, com certeza...
quase impossível de estar cheio o próximo jogo. Mas, cara, é pra mostrar que, assim, o Botafogo tem força, cara. A torcida do Botafogo tem força. É muito fácil torcer num momento que tá tudo bom. Sim, é muito fácil. Ano passado foi molezinha, pô. Foi duro porque a gente precisava daquilo ali. Mas é muito mais fácil. Era muito mais fácil de torcer. Então, assim, eu sei que tem muito torcedor que já pegaram o time aí muito pior desse que tá jogando agora, hein? Muito e já foram pra estádio pra ver, tá? Eu tenho certeza. Eu já fui em estádio ver time muito pior desse que esse que tá jogando agora. Clube, né? Exatamente, acho que é isso, cara. Pelo Botafogo. Exatamente, cara. Esquecer o que tá acontecendo, quer explicação de texto, às vezes não quer o treinador lá, mas tem que ir pelo Botafogo, irmão. Não tem uma coisa também, você falou, são 13 jogos, só que são só 13 jogos. E quantos desses jogos são em casa? Então tá acabando, gente. Exatamente. A gente tem que ir nos jogos que estão em casa, porque, cara, se a gente não tiver lá pra pressionar, não vai ter ninguém pressionando pela gente. E assim, a gente tá correndo sério risco de ser um 2026 sem nada. Então, cara, o que a gente pode fazer é estar presente no estádio, como a Lívia falou, fazendo o que quiser. Se fizer uma partida medíocre, quiser vaiar no final, vaia. Se quiser aplaudir, aplaude. Faz o que você quiser. Só esteja lá, presente, cobrando, incentivando, porque o Maracanã foi muito isso, assim, né? O jogo do Palmeiras que eu fui lá, o último, eu xinguei, foi todo mundo jogador lá. E aconteceu isso, Rafa. Ontem no Maracanã, que a gente tá gravando aqui segunda, né? Nosso podcast vai ao ar terça. No final do jogo, eu particularmente fiquei em silêncio, porque eu não sou a pessoa que gosta de vaiar. Eu critico, tá? Mas eu não gosto de ficar vaiando. Muita gente vaiou e beleza, não teve confusão, cada um se expressa da sua forma. Vá lá, mas faça alguma coisa. Mas estávamos lá cantando os 90 minutos. A partir do momento que acabou e eles foram lá aplaudir, os jogadores foram aplaudir. Aí foram vaiar. E aí teve uma grande parte da torcida que vaiou. Outros ficaram em silêncio, outros já tinham ido embora. Cada um reage da sua forma, como a gente falou. Eu acho que a vaia, querendo ou não, é uma forma de expressar o descontentamento. Isso, e cada um vai se expressar. Então, tem gente que se expressa ficando quieto, tem gente que se expressa vaiando, é isso. E eu acho que, assim, o importante tem gente também... Eu não sou contra a vaia, mas eu sou contra a vaia. O jogo começou, o jogador pisou na bola, começou a vaiar. Tipo assim, calma, meu querido. Calma, o jogo acabou de começar. Tem jogador que vai no aquecimento. Exato, espera. Mas assim, o que aconteceu no Maracanã foi, cantaram os 90 minutos inteiros, os jogadores vieram aplaudir, porque a torcida fez uma festa linda, e aí a galera vaiou. E eu, assim, vaiou o time, claro, mas eu acho muito que o direcionamento não é só pros atletas, assim, né? É pro técnico, é pra situação. Não, é pra situação. A gente fala de vaia, fala de bastante coisa assim, e um jogador... Aqui eu gosto muito dele, todo mundo sabe, de repente vai falar, mas o Nilton é um cara que o nego não queria ver. Pra mim é um dos melhores jogadores do Botafogo, amigo. Ele tá jogando muito bem. Então, tipo assim, aí tu vê que, assim, as coisas às vezes mudam, né, cara? O Nilton, eu conhecia ele, eu sei que muita gente achava ele um jogador péssimo, não sei o quê. Eu sabia que ele não era, porque eu treinei com ele, eu conheci o jogador, então, toda vez que alguém falava assim, o Nilton é péssimo, eu falava, não é. Não é porque eu conheço o cara, irmão. O cara não é péssimo. O torcedor é muito imediatista, né? Mas eu entendo. Normal. Normal. A gente tipo assim, quer o resultado e é a opinião do cara, irmão. E ele continua podendo falar pra mim aí no comentário, vai falar, não, eu acho ele horroroso. Tá bom, eu não acho. Eu treinei com o cara, eu tava com o cara, eu não acho ele horroroso. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho até que ele é um cara que, nesse time de hoje... Ele fica até meio perdido às vezes, porque realmente o time não consegue jogar bola, irmão. Tipo, é difícil, pô. Eu acho que ele vem se destacando, inclusive, em muitas partidas, assim. Eu vejo ele como um dos poucos nomes bons. E aí ele com o Danilo tinha feito uma dupla muito boa, que o Danilo machucou. Mas aí é uma questão de opinião também, mas eu acho que é isso, os nervos estão muito aflorados, né? Então eu não vou julgar. Não, mas é normal também. Mas é isso, façam o que quiser, mas estejam no estádio apoiando o Botafogo. Não façam só na internet, a não ser que você não possa, né? Claro. Mas tenta fazer uma forcinha aí, que tem muita gente. Enfim. Vamos lá. Tem gente que tá largando. Tem gente que tá largando. Rafa, muito obrigada. Infelizmente chegou ao final, por mim a gente ficaria aqui horas conversando. Acabou, não tem como a gente agradecer a sua presença aqui, a gente tá muito, muito feliz mesmo. Obrigado. Se quiser deixar um recado pra torcida, pra quem você quiser aí também. Gente, eu tô com vocês. Tentem ir no estádio. Assim, é um jogo super importante, é um jogo que a gente fala, né, de 6 pontos, é um jogo em casa. Sim. Continue apoiando, porque eu acho que assim, muita gente fala assim, já larguei o Botafogo esse ano. Cara, eu vivo o Botafogo, 35 anos de idade eu tenho, pelo menos uns 34 eu já me entendia já. Bem. E o Botafogo é assim, cara, o Botafogo é difícil, às vezes a gente não entende várias coisas, por que que... Cara, mas o Botafoguense sabe, o Botafogo é assim. Botafogo. Como é que tem a frase? Quem torce o Botafogo não é normal, não? Como é que é aquela bandeira que os caras botam? Eu esqueci a frase, mas é mais ou menos isso aí, cara. O Botafoguense,
ele passa momentos que até Deus duvida. É isso. Mas é No importante final do jogo ontem eu tava até sentadinha lá com a Gabi e falei assim, gente, tá tudo bem, a gente já passou coisas piores, a gente vai passar por isso também, mas vamos fazer a nossa aquele parte. jogo de ontem me irritou. Não, foi. Segundo tempo, então, meu Deus, Mas eu acho que eu tô tão Ela calejada que eu tava falei assim, assim, eu tava. cara. Vai tomar no cu, porra, que merda. E eu lá, caralho. Eu sou mais eu Que xingo inferno. pra caralho. eu xingo pra Ela caralho. postou um vídeo que tá eu e o Otton assim, ó. Tá muito bom o vídeo. E Apontou- eu lá cantando. É. E eles assim. Pô, eu xingo pra caralho, filho. Porra. Mas é isso, cada um reage da sua forma, mas vamos estar lá pelo Botafogo. Exato. Amém. Siga a gente lá nas redes sociais, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. E contem pra gente aí nos comentários qual a expectativa pros 2 próximos jogos, se a gente vai se manter no G6 ou se não. Vamos tentar ser positivos e Vamos. estar presentes no estádio. É isso. E esse foi o 17º episódio do nosso Mais 7, com o nosso camisa 2 aqui. Muito feliz. Do Mundo 7 Arquibancada. Nos vemos no próximo Mais 7 Podcast.